Terminem agora os preparativos para o transplante da Suelen, que possam acalentar o coração da Bia, da própria Suelen, que possamos orar, que possamos vibrar e emanar boas energias para eles. Que o Fabrício possa fazer uma leitura tranquila e esclarecedora, aprimorando ainda mais a palestra que o André irá nos proferir. Obrigada, irmã Lúcia, obrigada a todos os mentores, que assim seja. Patrícia, mãe, Cíntia e todos da família. Estou muito contente por poder estar aqui, podendo expressar nossos pensamentos mais livres e sem o peso de nossos medos e ansiedades. Patrícia, durante o coma pude vê-la e perceber a metamorfose que foi a sua transformação e ainda está acontecendo. Aqui vim compreender o que é um espírito que viveu como feminino reencarnar num corpo físico masculino. E você sentiu que não desceu do carro, mas guria, já te abracei tanto? Cíntia, é isso, a vida assusta, mas tem que buscar as mudanças. Mãe, religião aqui é o amor e a sua e a do outro é válida. Sou eu o seu Chico. João, olha os bichos. Estou muito contente com a fundação. Que bom que as 40 bolsas de sangue se transformaram nessa bênção, que tem sido e está sendo. Patrícia, firme e forte. Você não queria trabalhar comigo? Então, guria, agora aguenta. Tenho que me despedir. O médio está quase desencarnando. Abraça a todos no hotel em São Chico, Canela e todos os familiares. Do sempre Chico Viale, Francisco Soares Viale. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 27 de janeiro de 2013, na reunião pública da CEIU. Boa tarde. Alô? Escuta? Não? É no meio, né? Alô? Não vai. Alô? Alô? Uma pausa. Agora foi. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, pessoal que está em casa. Guardem bem essa psicografia lida do excelente livro do Roberto Carrilho, das pesquisas, das psicografias que aconteceram, né, públicas aqui na casa da CEIU, no Recanto do Saber. Mais à frente a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, como uma das provas da imortalidade do ser que nós somos. Obviamente que não vai dar para falar de todas as pesquisas, de todos os autores devidos, porque é muita coisa, é muita. Vocês não têm ideia da quantidade de pesquisas, de fatos. Nós vamos tentar dar um apanhado geral, não vamos entrar em muitos detalhes, mas vamos começar pela melhor parte, pelo início, né? No fórum, quem participou do fórum aqui? Bem, tiveram a oportunidade de ver a palestra do professor Clóvis Nunes, em que ele comenta alguma coisa dos trabalhos de pesquisa, de elaborações do Motoyama, Dr. Motoyama, Hiroshi Motoyama. Me recordo do nome, quando ele comentou lá, que há muito tempo atrás eu li, e até fui buscar novamente o livro em casa, na minha biblioteca. O nome do livro, que é um excelente livro, não é Espírita, Medicina Vibracional, do médico norte-americano Richard Gerber, onde ele traz uma enciclopédia de pesquisas feitas na área energética, e lá consta algumas das pesquisas dos trabalhos do Dr. Hiroshi Motoyama, bem como de outros também. E uma dessas pesquisas que nós vamos começar para juntar, como um espírito amigo comentou agora recentemente numa psicografia, para a gente juntar os cacos, né, para podermos montar o quebra-cabeça das provas da imortalidade, começa pelo próprio corpo energético de nós encarnados. Comumente vocês já ouviram falar dos chakras, ou como André Luiz denomina, centros de força, que infelizmente ainda em alguns espíritas mais ortodoxos negam a veracidade
desse órgão energético que há no nosso corpo espiritual, no denominado perispírito. E o Dr. Motoyama já fez pesquisas há décadas atrás a respeito disso. Utilizando-se de aparelhos para medir diferenças eletromagnéticas no corpo do ser humano, ele se utilizou, claro, obviamente, de pessoas dotadas, no Japão, de magnetismo, médiums, ou chamados internacionalmente de paranormais, aonde ele solicitou que eles concentrassem o seu pensamento nos denominados centros de força: frontal, laríngeo, cardíaco, o genésico, e assim vai. E nesses pontos, passando o aparelho ao redor de todo o corpo, desse grupo de pesquisa que ele conseguiu ajuntar, e utilizando-se outras pessoas não denominadas paranormais, ele percebeu que algumas dentre esses paranormais que praticavam meditação, que é muito comum no Japão, na parte oriental do mundo, verificou diferenças elétricas justamente no corpo, nos pontos aonde estão colocados dentro da literatura oriental os chamados chakras, ou centros de força, para nós, através das obras de André Luiz, ou do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, e o primeiro pela psicografia de Chico Xavier. E ele conseguiu catalogar, utilizando a aparelhagem, esses pontos, demonstrando, servindo de base para nós espíritas como um fator interessante de comprovação da existência de alguma coisa diferente nesses locais. Algo elétrico, eletromagnético, seja como se vai denominá-los. Ele também executou um trabalho com 5.000 indivíduos nos pontos denominados na medicina oriental dos meridianos, que são micropontos energéticos também, onde ele desenvolveu várias aparelhagens. A doutora Valerie Hunt também fez pesquisa utilizando aparelhagens para localizar esses centros de força, e foi bem sucedida. O Dr. Harold Byrne, ele também especialista, estudioso nessa área dos chamados centros de força ou meridianos, se utilizou de uma técnica diferente. Utilizando animais, ele injetou nesses pontos onde vão as agulhas que nós conhecemos de acupuntura, que são os meridianos, são micro pontos energéticos. Introduziu, através de injeção, um tipo de um elemento radioativo, onde podia ser acompanhado, através do corpo dos animais, o caminho que ele seguia. E quando ele aplicava nesses pontos em que a literatura antiga, através de clarividentes, afirmava existir esses canais, essa radiação seguia justamente por esses canais, sendo mínimo a sua expansão ao redor do corpo. Seguia exatamente aqueles canais. É como se houvessem tubos invisíveis por onde o isótopo radioativo acompanhava e seguia, como se houvesse alguma coisa puxando aquele elemento radioativo. E seguir exatamente os meridianos. É um fator é uma peça muito importante para o nosso estudo. Ele também injetou fora desses meridianos, e aconteceu uma coisa interessante. Às vezes em veias, em veias de sangue, próximos a esses canais energéticos, na qual eles se baseavam que ele não era nenhum clarividente, ele se baseava nos mapas antigos da acupuntura oriental. O isótopo então não acompanhava mais aqueles meridianos, ele sim se espalhava pelo músculo do corpo, como aconteceria com qualquer injeção medicamentosa que a gente tomasse. E então ele chegou a uma conclusão: parece então que esses canais energéticos não têm nenhuma ligação com os canais sanguíneos do corpo.
estão independentes um do outro, apesar de muitas vezes estarem próximos. Isso é uma coisa muito interessante para nós. Demonstra o quê? Mas então será que esses canais seriam uma consequência do corpo físico? Se vocês lembrarem das fotos da aura, a foto Kirlian, que recebe esse nome pelo casal Kirlian, russos, na qual desenvolveram o método, vai-se ver que nessa foto, hoje, há trabalhos de médicos em que eles catalogam ou detectam doenças antes de se manifestarem em um determinado órgão do corpo físico. Ele se manifesta naquela foto, creio que todos já devem ter visto, ouvido falar, daquela aura, daquela chama, parece uma energia ao redor do dedo, que geralmente se usa os dedos da mão como objeto fotografado. Mas há aparelhos mais sofisticados até que pegam o corpo inteiro. E ali se via esse elo, e aí, nas determinadas colorações ou formas desse campo energético da fotografia, se verificava que há um problema orgânico que há de se manifestar, antecedendo a manifestação no corpo físico. Porém, muitos pesquisadores afirmam que na verdade é o inverso, que esse halo energético, porque todo campo elétrico gera um campo magnético ao seu redor. Um fio elétrico, à sua volta, tem um campo magnético que tem como origem aquela energia elétrica. Dizem alguns pesquisadores, positivistas, materialistas, que esse campo bioeletromagnético seria originário das próprias células vivas. E, de fato, há também essa questão. Mas aí, há uma doutora que fez uma pesquisa muito interessante, chamada doutora Kim Bong-han, também oriental. Ela pegou embriões, ovos de salamandra, assim como o Dr. Harold Burr, e ela verificou que os ovos ainda não fertilizados, dentro deles possuem, como toda célula viva, campos eletrônicos, elétricos, eletromagnéticos, que é normal. Mas ela verificou que havia um eixo, uma linha, justamente no ovo, que tinha voltagens diferentes. E justamente naquele ponto era onde se desenvolvia primeiramente o cérebro e todo o sistema nervoso, a coluna vertebral do embrião. E aí nós temos uma informação, um raciocínio muito interessante, porque esse campo eletromagnético ali que havia no ovo, antes do surgimento de qualquer órgão físico, como se fosse um mapa energético, a fim de orientar as células em formação para que elas seguissem um molde. O que nos remete a algumas informações mediúnicas em André Luiz, no próprio Manuel Filomeno de Miranda, em que o perispírito seria o molde do corpo físico. Que para ver o corpo físico, primeiramente precisaria ver a encarnação de um espírito com seu perispírito em miniatura, para que daí as células tivessem como se tivesse um mapa, um GPS para saber aonde irem naquele espaço imenso para ela, né? Para nós pequenos, mas para eles um universo, aonde ir e o que fazer. Então nós temos várias pesquisas que, olha, a existência de um centro de força, a pré-existência desses campos energéticos antes da matéria. Então nós temos alguns pontos interessantes da pesquisa, que muitas vezes nós desconhecemos por falta de informação. Continuando ainda em outras pesquisas, na década de 70, houve um livro, Vida Depois da Vida, do Raymond Mood Jr., um médico recém-iniciado na medicina, em que ele ficou muito famoso esse livro, porque ele registrava em torno de 100 a 150 casos de pessoas que haviam tido paradas cardíacas e experiências de quase morte, a chamada EQM. Lá, ele relatava pessoas com casos semelhantes, mas nunca
exatamente iguais uma à outra, cada uma diferente. A pessoa se via, de repente, fora do corpo físico, algumas verificando que se tentava reanimar o corpo, outras flutuavam até fora das vistas do hospital, muitas vezes se viam num ambiente totalmente diferente. Todas relatavam, neste livro pelo menos, sensações de paz, de tranquilidade. Algumas avistavam familiares já desencarnados. Olha que interessante, ele não é espírita, é um médico norte-americano. Outras tantas, as pessoas relatavam, mas faltavam palavras, como se fosse uma luz muito branca, e ali eles tinham contato com um ser que eles denominavam ser de luz. Algumas mais religiosas denominavam como anjo, mas não anjos com asas. As pessoas mais céticas, materialistas, relatavam, não, parecia um ser de luz, era o que eles conseguiam descrever. E eles tinham conversas, mas eles falavam, nós não falávamos, mas nos entendíamos, né? A telepatia presente, que comumente nós vemos em alguns relatos mediúnicos também no meio espírita. Outros, nesses relatos, queriam permanecer por lá, mas eram informados, não, você não está morto, você deve voltar, e se via novamente retornando ao corpo físico. Algumas relatavam com tais detalhes o processo médico durante a reanimação, que era enriquecedor aquelas experiências, que o Dr. Monde acabou publicando esse livro. Claro, ele mesmo diz, eu não consegui juntar um universo grande de pesquisa, desconheço se havia em outras culturas tais situações. Hoje nós sabemos que sim, em todas as partes do mundo há casos de EQM. Mas desse livrinho surgiu vários pesquisadores interessados. Dentre eles, um que leu esse livro, veio mais ou menos de quase 40 anos atrás, o Dr. Sam Parnia, que ele começou a fazer pesquisas também, que ele teve um paciente que ele não conseguiu socorrer, acabou desencarnando durante o atendimento médico no centro cirúrgico. Aquilo ficou tão traumatizado, como geralmente acontece conosco, né? Quando perdemos um ente ou algum conhecido, e acabamos aí refletindo sobre como a vida é trivial, é pequena, deve haver, será que não tem alguma coisa a mais do que isso? Será que é só isso? O ser humano é isso? É uma gota de partícula? É uma carne que apodrece e acabou? E ele começou a pesquisar sobre isso. Começou a arrecadar fundos e fez pesquisas com uma quantidade enorme de pessoas. A princípio acreditava-se, e ainda muitos acreditam, pesquisadores inclusive, e outras pessoas leigas no assunto, que isso é fruto da falta de oxigenação do cérebro, que levaria a isso, tem suas bases. Eles se verificaram que alguns pilotos de jato tinham algumas sensações parecidas com o EQM, quando entrava na velocidade sônica, em que havia um deslocamento brusco, né, no espaço. E se criou-se várias metodologias achando que era falta de oxigenação, e o Dr. Sanhame botou isso por água abaixo. Ele fez análises tanto químicas, na questão nutricional, se a pessoa estava bem, se não estava tendo um desmaio, se não era falta de alguma vitamina no cérebro que estava ocasionando alucinações. Mas ele mesmo relata que a quantidade de pessoas com pontos semelhantes ao redor do mundo é tão grande que, se fossem alucinações, cada cultura teria seus sonhos, suas alucinações próprias, e não com pontos característicos. Não era questão de oxigenação nem nada. Ele começou, hoje ainda ele faz pesquisas a respeito sobre isso. Ele tem um livro, O que acontece quando morremos, em que ele ainda não relata, hoje ele está fazendo um desenvolvimento, um trabalho bem maior, mas carece às vezes de fundos financeiros, na qual ele tem que parar, infelizmente. E nesse livro ele relata todo o trabalho que ele tem feito. Ele coletou muitas e muitas evidências testemunhais de pessoas que tiveram EQM,
tentou verificar dentro do possível, fez exames psiquiátricos com essas pessoas dentro do possível, a fim de dar uma tentativa de um respaldo científico maior na pesquisa de EQM, na comprovação, poxa, tem alguma coisa. E algo que ele percebeu, que ele analisou, que ele, através das pesquisas ele concluiu, que muitas pessoas, quando tem a parada cardíaca, em torno de alguns segundos, 1 minuto, o cérebro deixa de funcionar. Não há mais funções, não há função respiratória, nada, não há mais funções cognitivas. E ainda assim, como é que pode haver relatos de pessoas que falam de procedimentos médicos, situações que estavam acontecendo ao seu redor, se não havia mais consciência ali no corpo físico? Não havia como, não havia mais sentidos. A pessoa estava dada como morta, clinicamente, tentando ser reanimada. Poderia, diz ele, em alguns casos de relatos, a pessoa está falando de coisas antes ou depois da reanimação. Mas fatos que aconteceram durante o estado médico de morte cerebral, vamos dizer assim, né, entre aspas, não poderia ocorrer. Como ocorre? Como a pessoa consegue voltar com a memória daquilo que os sentidos físicos não presenciaram? Então ele começou se questiona quanto o que é memória. Parece que ela é independente do cérebro, no final das contas. É mais uma coisa muito interessante para o nosso quebra-cabeça, para juntar nosso vaso quebrado. Há nesse livro um relato de um menino que com 3 anos ele teve uma parada cardíaca. O Dr. Sam comenta, e ele é mudo. E então ele se expressa muito por desenhos. E ano após ano ele sempre fazia desenhos das experiências que ele teve com essa EQM, onde ele relatava o corpo, fazia um boneco, que era o corpo físico dele, um clarão, uma luz, e essa luz, um fio saía da luz e ligava o corpo físico. Nos lembra muito o cordão fluídico, que nas informações mediúnicas relatam que o ser encarnado possui, quando se desdobra à noite, quando sai do corpo físico, quando seu perispírito sai, que permanece essa ligação. Um relato de um menino de 3 anos, sem qualquer influência espírita ou espiritualista ainda. Isso é muito interessante também. É um outro fator que nos acrescenta em tudo isso. Esses casos de leitos de morte foram tão estudados e tem tantos casos, e não é recente. Um grande pesquisador, o italiano Ernesto Bosano, ele estudou de tudo quanto é fenômeno. Inclusive, ele tem um livro publicado no Brasil, voltado aos relatos dessas experiências de EQM. Na época ele chamava leito de morte, porque ele é da década mais ou menos de 1910, 1920. Temos também um grande pesquisador que publicou um livro, Morte, uma luz no fim do túnel, que é o Hernani Guimarães Andrade, já desencarnado, que também, assim como o Ernesto Bosano, podemos considerar um dos maiores pesquisadores de fatos, de fenômenos psíquicos paranormais. Ele pesquisou de tudo, desde essas questões de EQM, quanto a lembranças de reencarnação, quanto aos chamados materializações, poltergeists, dando embasamento. Ele participou ativamente com o pioneiro, né, a nível mundial, que ficou conhecido, Ian Stevenson, que pesquisou as lembranças de crianças que diziam ter vivido em outras vidas. Aqui no Brasil, ele recebeu o Ian Stevenson, se não me engano, acho umas 2 vezes, pelo menos, onde ele pesquisou, em nome dele, casos, catalogou, repassou para ele, inclusive, 2 casos estão no livro do Ian Stevenson, uma obra clássica, são os 20 casos sugestivos, e tem o Ian Stevenson, outra publicação, que são os casos de reencarnação na Europa.
aonde ele coloca crianças com dados muito bem pesquisados. Quando o Vivo chegou a catalogar, mais ou menos na década de 80, já tinha 3 a 4 mil casos catalogados pelo mundo. Assim como ele, o Dr. Banerjee, também catalogou, tem um livro publicado, também uma edição brasileira, Vidas Pretéritas e Vidas Futuras, cheio de casos de crianças que lembram com as suas provações. Hoje, a pesquisa do Instituto continua sendo feita através do seu mais grandioso pupilo, que é o Jim Tucker. Para vocês terem um caso que até passou na Discovery Channel, vocês podem procurar no YouTube, de um menino que devia ter sido seu avô, que havia morrido. Ele, quando novo, perguntava para a mãe: mãe, onde estão os meus gatos? Que gatos, filho? Ah, os dois, e dizia os nomes dos gatos. Um era branco e o outro era preto. Eram os gatos que eram do avô. Da onde ele buscou essa informação que não havia no meio familiar? É mais ou menos esses os relatos que acontecem dessas crianças que lembram de vidas passadas. Tende-se, ao passar dos anos, elas esquecerem. Assim como nós, durante o dia, esquecemos, às vezes, um sonho muito lúcido, vivo, que começamos, mas poxa, hoje de manhã quando eu acordei eu lembrava, mas agora esqueci. No decorrer dos anos, muitas vezes, essas crianças, na maioria, isso não é uma regra geral, acabam esquecendo. Mas não é só crianças, às vezes, e como nós temos um caso em Sri Lanka, muito bem documentado também, a moça persistiu até a adolescência, a lembrança que ela tinha numa outra cidade pertencer a uma família, ao ponto dela ficar deslocada na família atual encarnada. Quando ela encontrou, por fim, o pesquisador conseguiu levar ela até na outra família, o pesquisador previamente misturou os familiares com desconhecidos e ela identificou todos os seus familiares que ela dizia reconhecer de uma vida anterior. Ele se mostrava uma outra personalidade, outra pessoa, se sentia bem, conversadeira, enquanto na casa dela deslocada sentia como nós, às vezes diante de estranhos, introvertidos, acanhados. Nisso a gente pode chegar a uma conclusão. Por que Deus, você não deixa a gente lembrar, né? Seria tudo mais fácil, né? A comprovação. Mas olha a situação dessa moça. Os simples flashes que ela tinha já deixavam ela totalmente deslocada com a família atual. Imagine você lembrar que de repente um genitor, alguma coisa, um irmão, é um inimigo ou um carrasco do passado. Seria inviável. Qual o objetivo da vida? Nós somos espíritos, nós já sabemos. Reparação, educação, aprendizado. Seria jogar pelo ralo abaixo qualquer oportunidade de melhoria ética, emocional da pessoa. Essa moça já se encontrava num bloqueio emocional muito grande, somente com flashes. Então, quando a gente junta os fatos, os dados, a gente começa a ter um embasamento melhor sobre a ideologia espírita. Porque se a gente não traz a ciência junto, tudo vira uma ideologia. E a gente pode ficar tão místico e tão irracional quanto qualquer fanático religioso. Mas quando a gente junta os fatos, além da gente criar um entendimento lógico das coisas, a gente percebe que a vida é muito maior do que a gente imagina. Olha quanta coisa bacana que a gente tem para aprender. Então nós temos um corpo energético que sai do corpo, que sobrevive ao corpo, que antecede o corpo físico. Um dos médiums, um norte-americano chamado Ying Suan, extremamente ostensivo na questão da clarividência, do desdobramento, foi levado para a Universidade de Stanford por 2 físicos, o Dr. Targ e Planhoff, se não me falha a pronúncia, do departamento de física, e eles colocaram ele em determinados alojamento da universidade, que é enorme, né? E forneceram as coordenadas para ele, mentalmente, psiquicamente,
em desdobramento, ir até aos porões do departamento de física, aonde eles possuíam uma câmera blindada contra o eletromagnetismo, e dentro dessa câmera blindada eles colocaram, vamos dizer assim, detectores de campos eletromagnéticos extremamente sensíveis da área da física. E o Ying Xuan, durante o transe mediúnico dele, não só relatou detalhes de como era por dentro essa câmera, que ele jamais teve acesso, jamais viu, como em alguns momentos o aparelho, quando ele dizia estar lá dentro, em breves momentos possuía oscilações. Ele era como aquele de terremoto, não tem? Que vai marcando detectava pequenas oscilações, mudanças, naquele momento em que ele relatava estar lá dentro, voltando ao normal logo em seguida. Nenhuma dessas são pesquisas conclusivas, mas quando nós juntamos uma com a outra, a coisa parece fazer muito mais sentido. Ying Xuan, inclusive com outro médium, Harold Sherman, foram usados muitas vezes em pesquisas, até com a NASA, onde se pedia para que eles tentassem visualizar mentalmente, pasmem, Júpiter, Marte, relatassem como era a geografia daquelas localidades, luas ao redor desses planetas, na qual eles transcreveram, chegando a uma determinada lua, se não me falha, de Júpiter, se não me falha a memória, ir de encontro a certas teorias, na época, astrofísicas, que só puderam ser confirmadas, a visão deles que estava certa, posteriormente com a chegada de satélites artificiais da NASA. Como é que pode isso? Chute. Vai chutar bem assim, né? Chama para a Copa. A mente não tem limites. O espírito não tem limites. O que nós achamos que é um limite de espaço-tempo, nós percebemos, e temos relatos mediúnicos já falando disso, serve apenas de confirmação para nós. Não tem limites. Pasmem, durante a década de 60 e 70, Estados Unidos e a antiga União Soviética se utilizavam de médios de clarividência para espionagem. Temos vários relatos hoje colocados, abertos. Como governos vão gastar, às vezes, milhões de dólares em algo que é imaginativo? Não faz sentido. É uma pena que nós não tenhamos informações da Rússia, porque ela tem pesquisas na área de paranormalidade imensas, incríveis. Um antigo pesquisador, Alexander Aksakov, na década 19, 20, que era consultor do czar da Rússia, pesquisou os grandes médiuns da época de materializações como Eusapia Paladino. A Eusapia Paladino fazia materializações de espíritos de corpo presente. César Lombroso, pai da criminalística, que era totalmente contra aquele chamado espiritismo, foi para a pesquisa para mostrar a fraude que eram tais verdades que as pessoas falavam, que ao término de anos acabou se tornando espírita. O que lhe convenceu foi a materialização da sua mãe desencarnada. Se materializou e conversou com ele, e aquilo foi a prova definitiva para ele, junto com outras tantas pesquisas que ele fez. Florence Cook, outra médium de efeitos físicos no século XIX, foi pesquisada por William Crookes, grande físico químico da Inglaterra. Ela materializava o espírito de Kate King, que o William Crookes pesquisou durante anos, pesando o espírito, apalpando ele. Inclusive, o espírito conseguiu materializar e permitir que se cortasse o cabelo para verificações químicas. Todo o conhecimento que nós temos hoje de materializações são graças a esses pesquisadores, ectoplasmia,
termo criado por Charles Richer, pai da metapsíquica. Então nós temos tantas pesquisas, mas tão pouca boa vontade para estudar. E as pessoas duvidam por falta de estudo, de informação, mas que está à disposição de qualquer um. Está aí. Nós temos médiuns que antecederam o espiritismo, como Emanuel Swedenborg, que foi um gênio na sua época, e trabalhou em várias áreas, desde a área de engenharia, a astronomia, não astrologia, astronomia, ciências químicas, em vários sentidos. E que desenvolveu em determinada época de sua vida, sempre foi um gênio intelectual, capacidades mediúnicas. Em certo momento, com testemunhas honoráveis à sua volta, na sua casa, entrou em transe e falou que determinada casa, tal cidadão, numa outra cidade, estava em chamas naquele momento. Mais tarde se verificou a veracidade da sua visão. Clara evidência. E a quantidade de fatos, de pesquisas, de testemunhos de clarividência são enormes, como de todas as outras mediunidades. O relato que foi lido ali da psicografia, do livro do Roberto Carrilho, em que o Espírito comenta, mana, irmã, você se sente culpada até hoje porque não saiu do carro para me abraçar, mas eu te abraço todo dia. O Roberto perguntou a ela, o que ele quis dizer com isso? É que 3 dias antes dele desencarnar, nós estávamos no carro, minha mãe, eu, minha outra irmã, se não me falha a memória. E quando ele saiu do carro, que eles estavam passeando, deixaram ele, creio eu, na casa dele, minha mãe saiu, minha outra irmã saiu, eu fiquei no banco de trás só deixar. Mas quando eu cheguei em casa, senti uma coisa tão forte, até comentei com minha mãe, que eu não havia dado um beijo para ele. Não falei para minha mãe, mas não comentei, que tinha uma sensação que eu não viria mais meu irmão. E de fato, 3 dias depois ele desencarnou. Como é que o médium iria saber dessa informação? Alguns afirmam telepatia. Mas até hoje, nenhum laboratório de parapsicologia conseguiu gerar uma telepatia de tal nível. Nunca. Os testes de telepatia, mesmo na antiga União Soviética, na Rússia, são mais questões de transmitir emoções muito fortes, com grandes médiuns nessa área, do que uma ideia clara sobre fatos, sobre ideias. Não é uma coisa tão assim, é telepatia. Fala-se vulgarmente como se fosse algo simples, e não é. Não se estuda. Nunca, a pessoa que fala isso nunca viu uma pesquisa de telepatia para saber a complexidade que é. E como não é tão nítido. Me lembro agora de um caso, escritos no livro psicografado por Chico Xavier, Éramos 6, que tem um caso que virou filme na década de 70, sobre aquele edifício de São Paulo, Joelma, que pegou fogo. E lá nós temos uma moça, que é a protagonista do filme, da história que está no livro, em que ela, depois que desencarna queimada, diz que não sente nada, e aí volta ao Dr. Sam Parnia, em que ele relata algumas experiências de quase morte, em que ele diz que não é uma alteração fisiológica, porque em muitos casos relatados, a pessoa tem a EQM antes de acontecer alguma coisa violenta ou brusca com ela. Ela tem a EQM e depois acontece o acidente. Bate com as nossas informações psicográficas de espíritos falando que mãe, pai não sentiram nada do acidente. Antes de acontecer, não sei, eu saí. Aonde a providência nos fala muitas vezes que os mentores, sabendo previamente do desencarne que está programado, retira, quando há mérito, o espírito do corpo físico, e quem sofre é só o corpo de carne, mas não eu, que sou o ser imortal real. Está ali no relato desse médico, que não é espírita, em casos de EQM, são provas
que as informações batem. E essa moça relatou também, não senti nada do incêndio. E ela pede, através da psicografia de Chico Xavier, que avise a mãe, porque ela havia conhecido um pouquinho do espiritismo, e na época se tinha aquele negócio do copo, de querer fazer em casa, comunicações, né? Na qual não aconselhamos fazer, ok? Porque isso não é um ato de brincadeira, porque assim como há pessoas boas, também há pessoas más. O espírito nada mais é que uma pessoa, só sem o corpo. Você pode abrir portas que, às vezes a gente acha que a gente é muito bom dentro dos padrões que a gente foi criado. Eu não roubo ninguém. Mas em compensação você de repente é muito egoísta, você não é tão bom quanto você acha. Mas a gente não se enxerga como é de fato. A gente não sabe quais são as conexões no nosso modo de ser que permitem determinadas pessoas. E ela relata ali, Chico fala para ela que lá no meu armário, escondido num fundinho, tem um meio da gente se comunicar em casa. A mãe vai lá no quarto, dias depois, quando recebe, e encontra realmente o tabuleiro, né, com os alfabetos, que era uma prática que ela fazia em casa de experiência. Nada contra também. E aí, onde é que está a telepatia? A mãe não sabia da informação, o Chico muito menos. Quem transmitiu a informação para o médium? Porque a informação estava com o cérebro da moça virou nada. É o espírito, a sua existência imortal que está ali presente. No livro A Voz do Antigo Egito, Francisco Valdomiro Lorenz, outro ser fantástico, gaúcho ali, gaúcho não, na verdade sua origem é da região da Tchecoslováquia antiga, né? Aos 18 anos ele veio para o Brasil para morar no Rio Grande do Sul. E ele traduziu um livro lá de final do século XIX, se não me falha a memória, que é do Frederick Wood, que ele usava uma médium que incorporava um espírito de uma antiga princesa egípcia. E ela se comunicava no Egito Antigo. Foi preciso achar um egiptólogo para traduzir a psicografia naquela língua morta. Não faz muito tempo, se vocês entrarem no site da CIU, há um trabalho de comprovação do professor Clóvis Nunes de xenoglacia, esse é o nome, quando o médium psicografa línguas que ele desconhece. Aonde o Banerjee, saudoso estudioso de reencarnação, seu espírito se comunica através da humanidade do Zé Araújo, e ao final da psicografia escreve em língua indiana, que é totalmente diferente das nossas vogais, das nossas consoantes. Nos lembra, talvez, para facilitar, lembra mais os desenhos ideográficos chineses, aonde o Dr. Clóvis Nunes leva um casal que, por coincidência, mora na Bahia e fala o hindi, vem da Índia, e que consegue, traduzem, ele leva lá sem eles saberem o que é, só tira uma cópia da escrita hindi e eles traduzem o nome do Dr. Banerjee completo, saudações, registro em cartório, está lá, comprovação no site da CIU. São os casos de xenoglacia imensos que o italiano Ernesto Bosano também pesquisou. São imensas as comprovações a respeito disso. A vida é muito, muito maior do que as nossas pequenezes, os nossos problemas vulgares. Às vezes a gente é tão preocupado com coisas pequenas, tão preocupados com se nós vamos viajar, o outro viajou, eu quero viajar também, se vive a vida de forma tão leviana, quando na verdade, claro, a vida é feita de prazeres, de descanso, de cotidianos,
caramba, mas tem e há uma coisa muito maior por trás de tudo. Me foge agora o nome, mas me lembro agora, A Linguagem de Deus, que é um livro escrito simplesmente do diretor do Genoma Humana, falando que toda a pesquisa que ele fez até hoje, cada vez mais comprova a existência de uma inteligência maior, acima de todas as coisas. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Que comprova que o universo ele é planejado e não é fruto do acaso. Deus não joga dados. Einstein. A vida é maior do que nós imaginamos. Nós somos grandes. Nós precisamos tomar consciência disso. Não como uma forma de complexo de superioridade, mas sim com responsabilidade. Nós temos deveres aqui. Nós temos uma imortalidade pela frente, a eternidade para nos melhorar. Mas o tempo urge. O momento é único. Não nos compete mais sermos levianos. Não dá mais tempo. A encarnação que nós temos, em termos de planeta Terra, ela é única. Nós temos, conforme informações mediúnicas, uma quantidade imensa de espíritos superiores, desencarnados no caso, aos encarnados. O véu de esquecimento é a oportunidade santificada que a espiritualidade nos dá para nos melhorar. Mas nós ficamos a planejar muitas vezes como derrubar o outro, ou como eu posso conseguir aquilo outro, que é lícito, nos serve para aperfeiçoar o autoesforço, o suor, é pelo trabalho que se conquista as coisas, não pela jogatina, pelo jogo, pela ilusão de ter mais, como aquilo fosse dar felicidade suprema. Se dinheiro de fato comprasse felicidade, não teríamos pessoas ricas se suicidando. E não é a verdade. Nós vemos aqui e acolá pessoas com bom padrão financeiro cometendo suicídio. Mas comigo não aconteceria. Cuidado. A gente não sabe o que está falando. É porque a nossa ganância é grande e a gente quer chantagear Deus, dizendo que vai fazer alguma coisa de bom na vida quando tiver bastante dinheiro. Mas quando chega o momento, e não vai chegar, eu já me acostumei que eu não vou ficar rico, a gente nunca vai fazer, ou nunca faz. Vive a vida nem quente nem frio, sempre morna. Tanto coisa para falar, mas eu falei que eu não ia conseguir. Vamos rapidinho agora então. Vou acelerar, porque o pessoal quer dar passe. Não preciso relatar o maior pesquisador da área paranormal, o professor Rivail, vulgo Allan Kardec, que conheceu o processo das mesas girantes, começou lá em Hydesville, se estendeu aos Estados Unidos, a Europa inteira. As mesas giravam, flutuavam, batiam, respondiam, falavam, respostas mentais, como aconteceu também em algumas psicografias aqui na casa. Pessoas vinham, faziam perguntas e o espírito escrevia na psicografia. Nos relataram, está no livro, pesquisem. Quem não lembra de Zé Arigó, que incorporava o famoso espírito do Dr. Fritz? Operava catarata com uma faca enferrujada, sem anestesia, sem infecção. Ele mesmo falava, isso é só para as pessoas que não acreditam. Não precisaria ser assim. Ferramenta nenhuma. E nós temos milhares de casos catalogados de médiuns curadores. Tivemos aqui na casa e tantas outras casas, fora das casas espíritas.
e outros segmentos, denominações ideológicas, religiosas. A Bulgária é um celeiro imenso de médiuns curadores. Infelizmente não temos muita pouca informação da área da antiga Guerra Fria. Materializações, tumores sumiam no corpo, materializavam na mão do médium incorporado, tumor, e a pessoa levava o tumor embora. Outras só desaparecia. Outras não se curavam. Porque os espíritos falam, não estão para substituir a medicina. Tudo é apenas para despertar o ser humano para algo que ele ainda teima em não querer ver. Porque a palavra é bem isso, é teimosia, orgulho. Nos lembra tudo isto e tantas outras coisas, tantos outros pesquisadores que devia ter sido comentado, mas não dá tempo, que mereciam o crédito devido, mas nos falta muito tempo. Mas vamos relatar uma história verídica e ao mesmo tempo não deixa de ser uma anedota muito interessante que explica a natureza da ciência humana. O fonógrafo de Edison, Thomas Edison, que também, por sinal, fez experiências para tentar gravar vozes de espíritos em equipamentos, como aconteceu depois na década de 60, com a transcomunicação, as vozes gravadas em fitas, e tem um cabedal de pesquisadores para isso. Thomas Edison, quando criou o fonógrafo, lembra, sabe, o fonógrafo, disco, saiu a voz gravada, pediu para um representante seu levar para a Europa para apresentar para a Academia de Ciências. Me falha a memória, creio que é a de Paris. Quando ele apresentou, um dos mais ilustres acadêmicos pulou da tribuna, agarrou o representante pelo pescoço e falou: "Você não vai nos enganar, seu larápio, através desse ventriloquismo. Tu acha que nos engana?" Ele achava que era um ventríloco, o rapaz, quando saiu aquela voz. "Nenhum aparelho", o acadêmico falou, "é capaz de reproduzir a grandiosidade da fonação que Deus nos deu." Um homem de ciência na época, junto com uma comissão, o fonógrafo ficou um mês para eles analisarem. Ao fim, o relatório desse cidadão coloca: realmente era ventriloquismo. Essa é a ciência humana, muitas vezes. Não acredito que havia má fé daquela pessoa, mas ele não tinha condições de perceber além. Mesmo que ele visse, não conseguia compreender. Como é que pode? Não é possível. Vejo, mas não creio. Claro, um pouco de orgulho, mas também não havia condições mentais, de sensibilidade de ele compreender. Muitas vezes, é assim as pessoas à nossa volta, ou nós mesmos. Algumas coisas nós não conseguimos ainda captar. Poderíamos, com humildade, com esforço, talvez conseguir. Mas sejamos sempre muito rígidos conosco, mas muito compreensivos com os demais. Não vamos forçar os outros a aceitar algo que nós mesmos ainda não buscamos com forma tão veemente e com tanta dedicação. Nos falta muito ainda estudar e aprender para realmente estarmos firmes para dizer: olha, você tem que acreditar, mas provas não faltam. Estão aí? Isso aqui é fração da fração da fração. Basta vocês quererem estudar, quererem procurar. Procurem, porque o primeiro ato para uma porta se abrir é bater. Batei e abrir-se vosão. Jesus. Muita paz a todos, muito obrigado, muita saúde. Boa tarde. Mas era bom que não saísse. Oi. Boa tarde, gente. Eu acho que eu fui meio empurrado para vir aqui na frente, né? Não diria contra gosto.
Mas eu acho que vocês merecem eu não diria uma satisfação, mas essa notícia. Fui convencido no Foreblu, pelo André Cordel, pelo professor Clóvis Nunes, por todas essas pessoas que estiveram conosco, a retornar à psicografia, né? E não sei o dia nem a hora, porque não existe programa, nunca houve programação aqui nessa casa. Mas eu vou fazer um pedido. Quando eu estive em novembro com o Divaldo, e era até dia do nosso aniversário terreno, eu fiz uma pergunta para o Divaldo. Contei para ele desse trabalho, tudo. E perguntei a ele se eu devia continuar a fazer isso. E ele me falou que eu seguisse meu coração. Quando foi começo do ano, a gente fez uma psicografia. Logo depois eu tive uma enfermidade que me afastou do CI, um pouco do nosso trabalho pessoal. E depois eu fiquei muito assim. Eu tinha feito tudo para ficar nos bastidores, para as pessoas darem palestra, e eu só escrever e fazer o que eu gosto, que é ficar sem aparecer muito, né? E a espiritualidade me jogou na frente de todo mundo. Aí foi que eu apareci mesmo. Eu acho que apareci mais do que a noiva no casamento, e não gostaria. Mas eu sinto que nós fazemos um grande bem às mães. Quando durante o Foreblu, segundo o pessoal, mais de 45 livros de autógrafo, eu psicografei nos livros. Isso me deixou um pouco triste comigo mesmo, porque aquelas psicografias poderiam ser nos papéis, né? E lógico que vou precisar da compreensão, do apoio. Eu sei que algumas pessoas ainda não estão domesticadas através de Jesus, né? Porque tem pessoas que brigam pelo estacionamento, brigam por uma vaga no passe. Essas pessoas realmente vieram para se cristianizar na Terra. Tem gente que fica mandando nome. Nós não aceitamos nomes, nem pela internet, nem através de nada. Ainda bem que eu não tenho acesso a nada aqui nessa casa. Nem de e-mail, nada. E a gente não aceita nada, então. Porque o telefone toca de lá para cá. Eu digo que era muito bom assim ser instrumento, né? E quero ser instrumento. Mas vou precisar do apoio. Eu sei que tem muita gente que está no cristianismo, no espiritismo, porque é dodói, né? Dodói da cabeça e do pé também, né? Porque fica disputando coisas, fica, porque veio para fulano, não veio para mim. Então, assim, lógico que isso aí é único mas isso acontece mesmo. Eu dei um tempo que era gente exigindo que eu recebesse o filho. Aí, eu acho assim, o que mais me chamou a atenção foi as psicografias que o Roberto Carrilho durou 3, 4 meses para achar, que não tinha nada na internet, que era lá numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Norte. Essa daí foi que chamou a atenção. A dona Lúcia, que trabalha como caixa no Angelone, né? Ela recebeu várias. Só porque a filha dela vem tanto, porque a Natasha vem tanto, porque o outro vem tanto. Olha, eu não sei porquê. Os espíritos parecem que têm afinidade comigo. A questão da psicografia não é só questão de merecimento, é uma questão de afinidade. Você não tem afinidade com certas pessoas e com outras você não tem? Assim também. É questão de energia. Então, não vamos dizer nem dia nem hora, mas vai ser avisado. É que precisa ver a agenda ali, não a agenda de qual dia que eu vou poder. Eu acredito que a gente vai fazer no sábado, né? Uma ideia, né? De fazer no sábado de tarde, de noite, para que ninguém tenha problemas, né? Então, era isso que eu queria dizer. E pedir, assim, a prece de vocês, a oração, porque é um trabalho meritório, mas é um trabalho que é muito condenado para os outros. A nossa casa também é um dos motivos que a gente é tão perseguido, né? Vocês veem que uma casa aí perdeu horas e horas ligando para todo mundo não ir no Foreblu. Quem fosse ia ser penalizado. Imagina um negócio desse. A gente achava que isso era conversa, mas 2 pessoas vieram aqui testemunhar para ela chorou. A gente achava que isso era só fantasia. Que a gente não acredita que uma casa espírita, que se diz espírita, prega o espiritismo, o cristianismo, vai ligar, pegar o telefone e ficar ligando para as pessoas não ir para o Foreblu. Pelo menos se vocês tivessem ido, porque assim, quem perdeu o Foreblu, levanta a mão quem concorda comigo, quem esteve lá, perdeu alguns anos de conhecimento, levanta a mão. Só quem vai lá é que sabe. Olha, a gente recebeu tanta ligação de Laguna, né? Porque um casal de Laguna foi. Os outros, quando contaram para ele o que aconteceu, os outros começaram a ligar para casa dizendo que estava arrependido. Porque assim, tudo bem, é um final de semana, mas podia ter ido no sábado, no domingo. Mas a gente vai estar de volta aí, tá? Mas preciso realmente da oração, da prece de vocês para nossa casa. Aí é que nossa casa vai ser perseguida mesmo, porque tudo que começa querendo fazer o bem, a gente disseram para o Roberto Oliveira na 15, que a gente foi para um evento da primavera
da 15, disseram para o Roberto que não foram para o Foreblue porque disseram que não era kardecista o nosso evento. Porque tinha uma palestra, veja só, estão tão desinformados que o André Trigueiro, os livros dele, que ele é repórter da Rede Globo, todos os livros dele é pela Federação Espírita Brasileira. Hein? Olha que coisa. Só falta dizer que a gente tem voodoo aqui. Eu não sei porque a gente é tão perseguido, a gente não fez nada contra ninguém, não é? Já chegaram a dizer o absurdo há 3 anos atrás que a gente devia dividir o povo, né? Mandar metade de vocês para cada casa, mandar uma ordem para nós. Então, se vocês quiserem, fique à vontade, tá? Tem uma casa espírita no outro lado da rua, na Goiás ali, eu acho que é espiritismo. E tem outra lá no... A gente pode dar os endereços para vocês irem, para se dividir, porque está muito cheio aqui. Eles estão achando, mas a gente não, a gente recebe vocês de braço aberto. Então a gente vai voltar, mas é bom que vocês saibam da verdade das coisas. A gente não divide isso com ninguém, fica só para nós aí. Tá? A gente não liga não, na verdade a gente ama todos eles, perdoa, ora. Mas por que isso? O que a gente fez? Por quê? Só porque a gente foi escolhido pelos espíritos que vivem aqui dentro, vivem comunicando. Eu não sei o que a gente fez, a não ser só isso. A gente pode ser punido porque a gente faz o espiritismo. A gente se ama muito como trabalhador, né? Ninguém sai daqui melindrado, todo mundo tem que pedir desculpa, perdão, amar, se beijar, se respeitar. Talvez é esse o problema nosso. É porque a gente é assim. Unidos lá no Foreblue, aqui dentro, nós somos todos unidos. Não é? Problema já tivemos, já. Errar, a gente já errou, quem não errou. Eu só quero que vocês me tratem como ser humano, tá? Eu faço cocô, xixi, como... Porque um dia me encontraram no supermercado, a mulher fez, você aqui? Aí eu disse, por quê? Ela disse, você também come? Eu digo, como? Fui obrigado a dizer, ela também faço cocô e xixi também. Isso é ruim, é um endeusamento. Nós somos normais. Como eu tenho essa mediunidade, é porque eu devo mais do que vocês, então aí eu estou pagando. Então deixem me pagar a dívida, que agora eu vou pagar de vez. Tá? Muita paz para vocês. Obrigada, André, pela palestra. Quantas provas a gente pede, então vamos estudar. Né? Não é só papai e mamãe, venham bater na cabeceira da minha cama, mas vamos estudar. Ok? Eu digo porque eu já pedi muitas provas aos meus familiares que estão desencarnados e já levei muito puxão de orelha. Então, se a gente sofre aqui, eles sofrem lá também. É isso que a gente aprende aqui nessa casa. Estudar, recanto do saber. Então agora a gente vai serenar novamente. Peço para quem ingeriu bebida alcoólica hoje, deixa a fichinha na cadeira, por favor. Amanhã a gente tem tratamento, nossa sala é pequenininha e pode prejudicar um pouco mais as energias. Tá bom? O André vai proferir a nossa oração. Senhor, amado Mestre, querido amigo de todos nós, perdoa-nos as ofensas. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores que ontem. Nos dá forças para o bom combate, para vencermos a mágoa, o rancor, o ódio que seja, a má vontade, o egoísmo. Senhor, tira de dentro de nós estas mazelas, nos permitem, nos dê oportunidade de fazermos o bem, cultivarmos a paz, o amor, o respeito, a tolerância. Nos dá, Senhor, altruísmo, humildade, vitória sobre a imagem. Nos afasta o ego e nos dá o eu verdadeiro, Senhor. Que sejamos hoje aquilo que tanto programamos no decorrer da reencarnação. Que amemos, que vencemos, que abracemos a família que estamos, que vençamos, Senhor, as más disposições de ver os outros como inimigos. Somos todos ainda tão pequeninos. Jesus, professor, amigo maior, nos acolhe a todos nesse instante. Nos acolhe em teu coração, nós que somos irmãos, uns dos outros,
que sejamos a família universal que há tanto tempo desejas, Pai. Que façamos por merecer estarmos aqui neste planeta. Que tornemos tudo mais belo, a começar pelas nossas atitudes. Que assim seja.